Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Clima de comemoração, estamos aqui hoje para falar sobre a primeira ultramaratona do nosso ultramaratonista, Franco Chamorro, ô louco. Que isso. Ah Pra lá, bater aqui, ó, ver que é de Aí verdade, já vi Brinde. acidente. Olha só, é verdade. Vamos ler o que está escrito aqui. Então, olha lá. WTR Campos do Jordão. Muito bom. Não diz a distância, não prova muita coisa aqui. Ah, tá bom. 49 quilômetros. Perfeito. Acima de 42, Já é. ultramaratona. 42,195. Acima disso, já é ultra. O Franco é ultramaratonista. Fez a WTR Campos do Jordão, tá aqui pra contar pra gente essa Participou da história. prova feminina, né? Ah, é? Me deu uma gelada agora. Não entendi isso. Achou que a medalha tivesse escrito feminino ali? Bom. Cassinho, quando você conquistar uma medalha de ultra, mentira, pode ser a do seu campeonato de futebol ali. O Cássio tem que vir com um vídeo, sabe daqueles que o pessoal sai do futebol e lá perto de um Shark Attack. Isso é mais fácil que ganhar um campeonato. A não ser que eu jogue um campeonato dos idosos. Aí talvez. Enfim, estamos aqui para falar sobre essa experiência do Franco. O podcast tem lá o seu viés técnico, que a gente traz conteúdos que cada episódio parece uma aula e vocês saem com muita coisa realmente aprendida aqui durante o papo. Dessa vez não é para ser diferente, com um viés um pouco diferente, porque a gente também gosta de trazer à tona questões de cunho e conquista pessoal. Então, vamos tentar fazer desse episódio um episódio em que o Franco vai contar um pouco sobre como foi a prova, como foi a preparação, que estamos curiosos. Foi agora, esse último sábado, então a gente não se falou desde então. E ele vai trazer um pouco de ciência aplicada aí, né? Então, em relação ao que foi conversado com o treinador, a gente vai tentar trazer algumas coisas talvez voltadas para a fisiologia do treinamento, nessa história toda, as sensações que o Franco foi tendo, não só do treino, mas, enfim, de todo o restante envolvido na preparação, né? Até olhando aqui a nossa toalhinha de mesa, né? O lema antigo era Movimento, Conteúdo, Resenha e Podcast. Então vai ter conteúdo, mas hoje é o dia de resenha também, né? Aquela sentar no bar com os amigos para contar a história. Exato. Vamos lá. Cara, bom, você já tinha feito provas de montanha, a mais longa que você tinha feito antes dessa. De montanha foi 24. 24. E fiz a travessia que não foi uma Isso. prova, né? Foi a proposta de cruzar lá a Serra dos Órgãos, que foi 28, mas com muita subida. Ali 24 tinha sido Ilhabela antes. sabe? E a Serra dos Órgãos, 28. 28. Só que com, se eu não me engano, 2.400. E, bom, isso foi recente, foi agosto, né, que você fez a travessia lá Foi da Serra dos julho. Órgãos. Julho. Você estava pensando já nessa prova? Ou Não. Veio depois, né, a ideia de fazer essa prova mesmo. No geral, assim, eu, a Ana, a família dela, a gente tem mantido a rotina de, no segundo semestre, fazer a KTR lá de Ilhabela. Então a gente foi nos últimos 2 anos e o plano era ir esse ano também, que é em novembro. E eu sempre alugo a mesma casa, sempre a mesma rotininha ali, foi algo que a gente gostou e pegou. E esse ano, quando eu tava falando com o cara lá para alugar, ficou meio desconversado, porque eu entendi que tava tudo certo, ele entendeu que eu ia confirmar. E aí na hora que eu fui falar com ele depois, e tal, vai a 5ª pessoa que eu te falei, ele, cara, mas agora já tá reservado para outra pessoa. Eu falei, cara, aí foi foda. E ainda bem que ninguém tava inscrito na prova, porque ainda não tinha aberto inscrição. Mas aí ele ia pegar outra casa, né? Não Não ia deixar de fazer a prova. Não ia, mas foi um negócio que deu uma bodeada, porque a gente... Aproveitou a oportunidade para pensar em outras possibilidades. Isso. E aí passou isso. Em agosto eu estava inscrito para os 30K lá da Run the Bridge. E aí, uma semana antes, o Saulo tem um paciente que
consegue algumas coisas lá por ter, acho que uma empresa de publicidade que tem parceria com prova e uma dessas é a WTR, aí sabendo que o Saulo gosta de prova de montanha, falou, se quiser eu consigo inscrição. Aí o Saulo falou brincando assim, pô, bora, vamos. Falei, vamos, se conseguir, vamos muito. Ele falou, não, consigo, vou te falar. Aí conversou assim meio por cima. Aí eu dei uma outra cobrada, ele já tinha desencanado, eu falei, não, vamos, bora aí. Aí ele conseguiu lá o cupom para inscrever. E beleza, fui inscrever, aí entrei no site, estava acabando a inscrição, selecionei 36, porque com essa bagagem de fazer os 30, 24, eu falei, 36. Cara, tinha ainda, na hora que eu fui finalizar, esgotou. Aí eu falei, caralho, volta, o que eu vou fazer? Aí as opções que tinha eram ou 19 ou 49. Aí eu falei, 19 não. Não vão dar pra trás, né? Não, tipo, 19 não. Eu vou me inscrever para os 49 e aí já, nesse momento, abri o leque de opções de vou falar com o pessoal que me acompanha, com o Wagner, com o Gildo, e aí, dá, não dá, vamos, não vamos. E, cara, no pior dos casos, ninguém vai me impedir de seguir o braço ali de 36 no dia, né? Tipo, foda-se. E seu paciente chega para você com a inscrição já pronta, já feita. Então, me inscrevi no Ironman. Aí depois que ele se inscreve, ele pergunta, dá? Foi tipo isso. Só que com a novidade que foi com 5 semanas. Eu consigo fazer uma ultra em 5 semanas. E o universo conspirou, hein? Por Essa quê? prova. Ó, fechou sua casa em Ilhabela. Sim. Fechou Era a prova pra do ser. 36. Não, era pra ser, cara. Tudo foi empurrando pra lá, né? E aí, beleza. Já com essa cabeça de qualquer coisa eu vou pro 36, e a outra opção é, se eles acharem que não dá, eu vou tentar primeiro falar com a organização, porque, pô, querendo ou não, pra organização é menos um louco na ultramaratona, né? É menos problema. Aí, acho que os caras iam fazer o esforço de jogar alguém pro 36. E se não jogasse, eu ia pro 36 de qualquer maneira. Sempre existiu esse Rebelde. plano B. Então foi mais ou menos assim que surgiu. E aí eu conversei com o Wagner, ele falou, não, cara, dá, você tem bagagem para isso. Vambora, vai ser um ciclo apertado, mas... Falei, cara, primeiro de tudo a proposta é concluir. E aí para concluir tinha alguns cortes. Primeiro 12 horas para concluir a prova, e com 20 quilômetros, que é um ponto de controle, tinha que passar com pelo menos 5 horas. Mais que isso, você estava fora. E aí um outro ponto de controle, que se eu não me engano era com 35, ou com 32. Alguma coisa assim, que era com 7 horas e meia, senão estava fora também. Aí eu fiz um pouquinho de conta e falei, cara, 12 horas que eu fiz lá na Serra dos Órgãos, eu acho que dá, mesmo se eu andar bastante, beleza. 5 horas, fiz as contas, falei, não, dá. Isso dá com folga, 7 horas e meia dá com folga, então se tiver algum perrengue é no final. Falei, beleza, vamos embora. E foi daí que começou. E aí daí começando a planejar tudo, isso ainda não tinha acontecido a Run the Bridge. Então, no momento que eu me inscrevi, a Run the Bridge mudou de foco de tentar performar na Run the Bridge para usar ela já como uma preparaçãozinha, né? Usar o ciclo ali como um treino de 30 um pouquinho mais puxado no asfalto para depois começar a migrar para montanha. Então foi mais ou menos esse o começo. Legal, cara. Legal demais. E aí, enfim, preparação apertada. Esse é um grande desafio, conseguir transferir, acho que, volume do asfalto para montanha. Como é que você foi fazendo aí ao longo das... Foram 5 semanas de preparação. O que eu acho que vale a pena falar antes é, primeiro de tudo, a bagagem do ano todo, rodando sempre aí longos na casa de 21 a 26, acho que eu tive um longo de 15 no ano, então não é que eu Sim, tá com volume tava sem volume, tava com volume, né? Não é que eu tirei da cartola, tô correndo nada e vou fazer outra maratona. E tem um outro ponto que eu acho que também, comparado a um ciclo de maratona no asfalto, eu acho que é um ciclo mais permissível, porque assim,
a montanha, por ter altimetria, ela vai se impor, você vai andar, vai ter muito mais coisa para ficar gerindo também. Então eu fiquei muito mais tranquilo com isso, sabe? Acho que 42 no asfalto, você querendo performar, não correr em nenhum momento, talvez fosse um pouquinho mais doído fazer isso em do nada 5 semanas vamos. Então, minha percepção, não consigo falar se é isso, mas minha percepção. E aí no momento que a Run the Bridge mudou de foco, eu já vinha treinando um pouco de subida, aí o primeiro pensamento foi começar a adicionar um pouquinho mais de subida já nesse período antes, que era pouca coisa antes, e não apertar tudo que poderia apertar ali na prova, e já começar a testar um pouquinho de estratégia de nutrição, coisa do tipo, mas ainda fiz como a prova. E aí, pô, eu fiz a prova bem, assim, tipo, virei os 21 muito bem, e aí tive o mesmo problema que aconteceu numa distância muito semelhante no ano passado, que era na Roca. Na hora que eu passei das 2 horas de prova, então ali por volta dos 20 e pouquinhos, com intensidade, e fui tomar o que seria ali o gel, né, pelo tempo, cara, caiu mal demais. E aí uma puta dor de barriga, e na outra eu já tive que parar, e dessa vez na hora que eu vi que tinha banheiro, eu falei, não vou passar aperto, e fui. E aí beleza, concluí a prova exatamente no mesmo tempo que eu tinha feito ano passado, só que assim, deu tudo muito certo tirando isso. E aí já a primeira estratégia aí de acerto é o que eu vou fazer da parte nutricional para não dar isso. Que é o que tá errando para ter essa vontade, porque assim, 2 horas de exposição, lá eu vou passar, sei lá, na cabeça eu tava com 8 ou 9 horas inicialmente, aí o ciclo foi se montando aos pouquinhos. Então esse foi o primeiro ponto para ajustar com a Renata e com o Dilda. E aí também aproveitar para fazer um check-up, porque eu não tinha feito nada o ano todo ainda. Então foi um momento de, cara, já que vai fazer, vamos fazer bem feito. E aí fui ver que, cara, tinha várias coisinhas para ajustar, nada bizarro, mas vitamina B12 estava meio baixa, vitamina D estava baixa, a ferritina estava lá embaixo, e eu a princípio sem sintoma de nada, mas preventivamente a tendência ia ser piorar. Então, primeira estratégia é começar a acertar essas coisas, começar a ajustar e testar a estratégia nutricional. E aí, para resumir, o que estava acontecendo é, para fazer meia maratona, eu estava tentando sempre colocar bastante carboidrato ali, o que os estudos trazem lá, sei lá, 80 gramas por hora. E para mim nunca funcionou muito bem, sempre foi algo muito ruim, desafiador, tipo, toma empapuçando. Mas para meia maratona dá, e no momento que começou a ir para 30, chegava um momento que saturava, e foi a segunda vez que isso aconteceu. E aí combinando intensidade, né, dia de prova, com carbo pra caramba, e com aí o Energy Kick, né, que é um pozinho que você dilui ali na água, e eu estava fazendo para dar a conta certa uma proporção que em vez de 1 para 300, que é o que eles recomendam, estava sendo 1,5 para 300. Aí começou a falar, cara, é isso, provavelmente está vindo daí. Aí começou a ajustar, puta, liso um treino, liso outro treino, aí página virada começou a acertar. Tava tomando mais. Tava tomando mais, ele mais concentrado. E aí no posto de hidratação compensava na água, mas puta, na hora que caía, imagina lá o estômago, o intestino super vasoconstrito, porque você tá mandando sangue pra perna. Você mandando carboidrato numa concentração alta. A dificuldade do intestino processar, e aquilo começa a fermentar, aí na hora que fermenta, a resposta é bota isso para fora. Né? Então, mais ou menos isso. E era sempre isso, 2 horas de prova, acima de 2 horas, intensidade, e com essa proporção. Aí começou a acertar isso, pum, passou. E a B12 que você fez? Carne? Na B12, tudo isso eu suplementei remédio. Então, o ferro foi endovenoso, duas aplicações. Levou ferro. Levei ferro. A vitamina B12 para dar tempo foi intramuscular e vitamina D foi oral. Então foram esses ajustes aí. E aí tudo foi encaixando. Como eu não tinha sintoma, não tinha muito o que sentir, mas eu percebi que no final do ciclo eu estava muito disposto. Então eu acho que teve
teve um benefício, hein? Na verdade, tinha sintoma meio Camuflado, né? camuflado. A história do sapo na água quente, né? Que vai, vai aquecendo aos poucos, não percebe. Então, você tava meio sem energia, que você percebeu a hora que veio a energia, né? Tava sem energia, mas tava com volume alto. Fala, pô, corri 25. É, aquele corri- negócio que você acha Normal. normal, faz E parte. vários dias você correndo mais de um dia, de uma vez por dia, né? É, isso foi mais Mas no no final- final do ciclo. Mas mesmo ao longo do ano, né? Tipo, com a demanda com o teco, né? Tipo, você corria com mais frequência do que antes, né? Talvez. É, cara, eu acho que tava correndo normal, assim, vai 4 a 5 vezes por semana, só que meu perfil de treino mudou bastante. E acho que até por isso a montanha combinou melhor. Colocar intensidade para fazer um bom ciclo de meia não tava dando, porque eu não conseguia encaixar na semana os treinos de tiro, porque na semana, para dar tempo com a rotina, eu tinha que treinar com o teco. E aí não dá pra fazer um. Ele acaba conduzindo ali o que dá pra fazer. Por enquanto ele limita, daqui a pouco ele não. Eu vou limitar. Mas por enquanto não dá. Então, na semana, o meu ciclo inteiro foi assim. Treinos de 8, no máximo 10 quilômetros na semana, com alguns estímulos ali no primeiro treino da semana, tiros de 800, tiros de 1.600, coisa do tipo. O segundo treino da semana, um pouquinho mais de volume contínuo. Então era tirozinhos para aquecer com ele e depois bloquinhos de 3 km, 5 km. Era isso. Formou ali os 8 km, acabou o treino. E aí o volume concentradíssimo no final de semana. Às vezes sexta, sábado e domingo, mas quase sempre sábado e domingo. Então, que foi algo que foi ajudando a condensar aos pouquinhos o que eu ia simular lá, né? Que é muito tempo de exposição direto. Então, querendo ou não, foi positivo. Eu fazia uma semana mais leve em volume e um fim de semana mais pesado em volume. Em corrida foi isso. Acho que eu já falo do resto. E pra trabalhar, volume no fim de semana, segunda-feira tava Não, cara, tava bem, de boa. de boa mesmo. Eu acho que todo o perfil de treino mudou, porque a maior parte dos treinos foi Z1, Z2. Eu não fiz nenhum treino indo para uma zona alta. Então não ficava destruído, entendeu? A intensidade alta, geralmente, usa o termo de caiu o disjuntor, né? Cai mais fácil do que o treino volumoso e mais Então dá pra leve, fazer né? 100 Ironman seguidos. Cara, É a próxima. nem fudendo, nem fudendo. Não, e aí eu vou falar depois um pouco dos aprendizados, porque assim, o Rafa deve perceber bem isso ao longo da saga dele no Endurance, né? Você vai se conhecendo e vendo o que é gostoso realmente pra você. E, cara, isso daqui eu vi que é gostoso, é um negócio que eu gosto. Não vou fazer outra muito cedo, mas vou com certeza em algum momento fazer outra, entendeu? Bora pro El Cruce? Bora, Equipe Movimento em Foco? bora. Olha lá, Total. olha lá, olha lá. O Cássio Agita. brinca, o Cássio brinca demais, não dá, é muito brincalhão. Velho. Mas o Cruz tem vontade. Não, Quando? Da total. vida. Ah, Daqui 2 anos? Deixa a Luísa crescer um Tá pouco. bom. Daqui 2 anos, 27. nossa. Não brinca, 30? não brinca comigo. 27? Meus 40, meus 50 anos? Ô, louco. Aí, Caralho. ó. Bora? Legal, hein? Bora. Bora, 50 anos na Patagônia. Legal. Bora. Bora, Pra mim bora. tá Quando fechado. a ó. prova é dezembro? É dezembro. Geralmente Meu é aniversário, pronto. Aí, ó. Comemorar na Todo Patagônia. mundo- Fechado. Pô, Fechou. nunca teve aperto de mão desse jeito. Agora, Jô, férias na Patagônia, Fechou. dezembro de 27. Por mim, fechadíssimo. Fechado, vambora. Fechado. Bora? Fechou. Caralho. Pode bater. Vamos brindar também, ó. Ó. Tá registrado, hein? Lembrar que é 50 anos na Patagônia, mas não são 50 quilômetros, são 100. Não, mas em 3 dias? 3 dias. 3 dias. Não, bora. Tô voando, cara, tô carnívoro. Tô... Sentiu super-herói agora, né? Pô, tô Vamos menino. montar o calendário de 2027, então. Fechou. Vai ter que ter Serra da Canastra, preparação 2027. Vai ter que ter umas 2 ou 3 Sim. provinhas no meio aí. Sim. Sem justo. E aí,
entrando nos outros treinos, então vamos lá. Terça e quinta era corrida, desse jeito que eu falei para vocês. Todo dia eu passeio de manhã com o Teco e eu acho que isso entra na conta porque é um passeio de uns 3 quilômetros. Então vai botando um volumezinho de caminhada, que é coisa que você faz demais. Então todo momento estava caminhando, e isso todo dia. Final de semana, os longos condensados ali, às vezes um longo mais pegado em um dia e um longo mais leve no outro dia. E segunda, quarta e sexta, treino de força. E aí, bom, quem me conhece sabe que meu perfil é longilíneo, magro, com dificuldade de ganhar massa, né? E aí eu preocupado, ciclo de ultramaratona, o que vai acontecer comigo? E aí o ajuste foi primeiro treino da semana, segunda, cara, força máquina mesmo. Então, extensora, flexora, leg press, cara, tudo para colocar carga e aí já dosando de ter séries ali com predomínio excêntrico, antecipando o que eu ia enfrentar. Então, resumão, esse era o treino de segunda. Treino de quarta, pé no chão, então agachamento, levantamento terra, stiff, ou stiff unilateral com base assimétrica, então era mais essas coisas, e claro, sempre tendo alguma coisa de membro superior também, que geralmente para deixar enxuto o treino é barra fixa e supino. Então, tipo, não invento muita moda, não. E o último treino da semana, na sexta, sabendo que ia enfrentar bastante situação de instabilidade, terreno, então treininho com foco em core e apoio unipodal. E aí geralmente menos carga e mais demanda de pé firme no chão, em nenhum momento bozu, não era isso, mas instabilidade vindo de cima. Então, ou deslocamento lateral, ou levantar peso acima do nível da cabeça, uma coisa que eu fiz bastante. Aquele negoção que fica com a água dentro, que é bem estável, sabe? Aquele ecobag, sei lá como que fala. Aquabag. Aquabag, isso. De passar ele com potência para cima do nível da cabeça para gerar bastante instabilidade. Cara, fudido. Negócio que eu senti que exige muita resposta de ajuste do pé, sendo que é um treino simples que você consegue fazer em qualquer lugar, a ponto de cansar a musculatura intrínseca do pé, assim. E foi legal ver a evolução, que no começo, puta, bambeava um monte, depois fazendo isso Legal, bem legal. tranquilo. E aí, coisas com potência para cima de step, degrau, coisa do tipo. Então esse era o treino. Claro que semana a semana mudava, mas essa era a essência do O legal é que não fica repetitivo, né, cara? Ao longo da semana, você sabe que segunda é de um jeito, quarta é de outro, sexta é de outro, e aí até dá uma motivada, né? Falar, pô, não, hoje não é máquina, hoje é... E assim, uma Mas construção uma organização bem lógica para preparar para o fim de semana, que era onde ia entrar ali, seja o Alfredo Volpi, seja a Cantareira, lá o Parque Estadual da Cantareira. Que eu Alguém fui. te ajudava com esse treino? Cara, dessa vez eu peguei a base que eu já tinha montado lá com o Virgílio, mas aí eu não tinha muito tempo para montar do zero. Então fui eu do zero mesmo. Sempre discutindo com alguém, mas aí a organização geral fui eu mesmo. E aí, coisa que eu coloquei por conta, porque, cara, eu sou muito nerd. Se eu falar as coisas que eu fiz aqui, vai ficar chato. Sabemos que você é nerd. Mas, cara, sabendo que eu ia ter que andar bastante na prova e estudando ali a altimetria, eu coloquei pelo menos 2 vezes na semana, isso não na primeira semana, então vai as 4 últimas, treino de subida na esteira. Então eu treinava, começou com 15 minutos de subida na esteira, andando e recuperando correndo. Então a recuperação era correndo. É bem o que a prova que acontece. Tem uma hora que você tá subindo, na hora que você começa a coisa, você fala, nossa, que delícia, tá? Era isso. Então eu jogava 25% de inclinação na subida, aí subia. Então eu vou falar o primeiro treino, foi isso, 25 sobe, 10% de inclinação corre. 25 sobe andando pesado, 10% de inclinação, 15 minutos assim. Aí, sei lá, cara, esses treinos acumulavam muito volume. Tipo, na última semana eu tava fazendo 3 minutos subindo a 25%, 1 minuto subindo a 16% muito pegado,
e 1 minuto correndo a 10%. Então era isso, bloquinho de 5 por meia hora e subia 520 metros. Bastante, cara. Então, trazendo a altimetria da minha prova aqui já, os primeiros 5 quilômetros eu subia mais ou menos 200, descia 450 nos próximos 5 e subia quase 500, 480 nos próximos 5. Então era sobe, desce bastante, sobe uma porrada. Eu falei, cara, eu tenho que estar preparado para subir essa porrada de uma vez. E esses 520 dava 300 quilômetros, dava 3 quilômetros. Então eu falei, cara, tô condensado aqui. Então se eu jogar isso para 5 quilômetros, lá eu vou fazer mais. Então isso foi me dando uma maleabilidade assim do que eu tenho que sentir na hora que eu estiver na subida. Então foi muito importante. Isso também foi algo que eu coloquei. Fui colocando. Só informei o Wagner também para não atrapalhar o volume, mas foi isso. No geral, 2 vezes por semana. Na semana de pico foi isso. Nos 3 treinos de força, tava com isso também. Então foi mais ou menos essa arquitetura geral de uma semana de treino. Bem legal, cara. Bem legal. E é bem desafiador caminhar firme, caminhar forte, cara. A frequência não baixa, você fica esperando, às vezes ela baixar, ela não baixa. Uhum. E a perna queima mais do que correr, cara. Sim. É surreal. Sim. Cara, eu acho que isso me deu muita bagagem. E aí no fim de semana ali Mas teve algum treino de descida? Teve treino de descida no fim de semana. Aí, principalmente no Alfredo Volpi. Então, eu fiz treinos na USP, né, tentando colocar tudo que tem de subida lá, química, biologia, mas, cara, não é nada isso. Tipo, você sobe, sobe, sobe e, cara, não acumula nada. Tipo, chorava para fazer um treino de 400 metros, 500 metros de ganho. Sendo que a prova ia ter, pelo previsto, era 1.400, mas no final teve 1.700. Bastante. Eu fiz um treino que foi muito bom, que eu falei, cara, hoje eu não vou para a USP, fui num domingo numa ciclovia de lazer, né? Falei, por onde eu posso pegar tudo que tem de subida? Então eu saí de casa, que é na Vila Madalena, subi ali a rua do cemitério, indo para pro Sumaré. Sumaré, desci a Sumaré toda, subi a Sumaré toda, fui até o Ibira, aí no Ibira eu subi a Manuel da Nóbrega até a Paulista, aí desci da Manuel ali, peguei a Paulista e desci lá a Jaú, Jaú? Desci, acho que é a Jaú, uma dessas aí, e voltei para casa, então foi um treino que acho que deu 27 quilômetros. Eu consegui subir 700 metros. A Jaú acho que é transversal, deve ser Bela Sintra. Bela Sintra. Alguma dessas que desce. A Doc Lobo? Pode ser? Pode ser. Alguma dessas que desce. Então foi um treino bom e aí depois foi Alfredo Volpi, basicamente. E aí no Alfredo Volpi, a volta tem 1,5 km. Então, cara, foi muito bom para treinar mentalmente, rodar bastante, mas principalmente porque ele tem subida, mas assim, ela fica muito concentrada em um trecho que deve ter 300 metros, né? Então eu subia ali o mais forte que eu podia e descia num cacete. Então eu fiz treino de descida assim. E aí um dos treinos, o primeiro eu fiz 7 subidas. Aí o outro, se eu não me engano, eu fiz 14 subidas. Subidas e descidas, né? Sendo que as primeiras 10 foram correndo o tempo todo, as outras andando na subida e descendo correndo. Então isso foi dando bagagem, mas mesmo assim, tipo, subi 1.000 metros, eu acho. Ainda não estava satisfeito. Aí eu fui na Cantareira, lá no Parque Estadual, que é perto, né? Tipo, eu tinha combinado de ir com o Wagner lá pro Japi, não deu certo. Aí eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa que dê volume. Então lá no Horto tem em anexo ao Horto o Parque Estadual da Cantareira e, puta, lá é bem legal, bastante opção. Aí foi um treino que eu consegui subir bastante e foi legal que a proporção, né, um dos cálculos que eu fiz é quantos metros eu teria que subir para cada quilômetro. Então eu dividi todo o ganho de positivo, né, pela distância da prova. E dava mais ou menos 30, 35 metros por quilômetro. Aí eu falei, preciso estar condicionado a fazer mais ou menos isso. E lá eu fiz um treino de, se eu não me engano,
32, 30,5, alguma coisa assim, em que subiu, se eu não me engano, 1.100. Eu falei, beleza, tô dentro da prova, sendo que isso foi no fim de semana que eu fiz 11 horas de atividade em 36 horas. Que esse foi o maior desafio até então. Então, quando você fez esse treino no fim de semana, eu até ia pensar da gente trazer aqui, mas como você ia fazer a prova, a gente já ia abordar o todo. Conta mais desse fim de semana, cara. Assim, como é uma prova muito longa que eu tava me preparando para fazer, tava na mentalidade de, tipo, o que vai sair, né? E aí eu criei um algoritmo lá juntando o indivíduo, tarefa e ambiente, né? O que a gente consegue, porque assim, predizer prova de rua, você tem um monte de aplicativo, um monte de algoritmo que consegue predizer, mas na hora que vai para a montanha, o que eu consigo usar de variável que é fidedigna, que eu transporto de um lado para o outro e que, cara, não vai... Eu não consigo contar qual que é o terreno, eu não consigo contar se vai chover ou não, se é úmido ou não. O que eu consigo contar? Então, eu usei o ganho positivo da prova, a distância total, essas como variáveis ambiente, né? Variáveis tarefa, corrida ali pela distância mesmo, então o referencial maratona, ultramaratona, né? Então, usando isso, o tempo de predição ali que o Garmin dá para a distância, mais ou menos. E a minha variável indivíduo é o condicionamento do momento. Então, o Garmin, ele dá 4 números ali se você entra na previsão de corrida. O seu tempo de 5, tempo de 10, tempo de meia maratona e o tempo de maratona, né? Predito para aquele momento que você está. E aí, o que eu fiz? Plotei exatamente quase todos os meus longos de asfalto e aquele momento como que estava predito, quanto que eu tive de subida ou descida naquele treino, e a mesma coisa para os de montanha. E aí eu comecei a achei uma correlação que existia ali e cheguei numa variável que é, primeiro de tudo, o índice de desnível, que é isso, o quanto que eu subo versus o quanto que eu estou viajando para frente. E desse índice de desnível eu consegui descontar, achar ali um ponto, né, um coeficiente que é o quanto que eu tinha de perda de eficiência dada aquela condição, né, o quanto que eu tomava de penalidade, foi esse o ponto que chegava. Então, se eu corresse 42 no plano, seria tanto. Se eu corro 42 nessas condições, é tanto. Se eu corro 49 nessas condições, vai ser mais ou menos tanto. Isso, aí ele dava a média ali e um desvio padrão para cima e para baixo, que eu usei o meu próprio backtest como exemplo. Então, usei isso e aí eu consegui testar isso a primeira vez na Run the Bridge. E, mano, deu muito cravado. Eu falei, beleza, o negócio funciona. Aí, na hora que deu o negócio funciona, eu comecei a usar isso para cada um dos longos que eu fazia, para começar a tentar antever ali o que eu podia fazer de esforço, o que não dava para fazer. E foi saindo muito redondo. E aí eu consegui falar, ó, provavelmente para esse nível de condicionamento que eu tô na prova, a prova vai ficar, num primeiro momento que ela estava com 1.400, ela vai ficar de 7 horas, que estava marcando ali como centro, até 8 horas e meia, até 5 horas e 40. Dava tudo isso de variável, né? Tipo, pior e melhor cenário, porque na montanha pode variar muito. E aí foi ficando mais estreito cada vez, quanto mais chegava perto da prova, porque o condicionamento foi fixando. Até você foi alimentando isso com os novos treinos. Então, enfim. E aí chegou ali, na hora que saiu o GPX da prova, que é realmente o que vai ser a prova, né? O mapa com a altimetria, aí tava dando 1.800 na prova. Eu falei, fudeu toda a estratégia. Então, o negócio já subiu para, tipo, a referência 8 horas. Tipo, eu falei, beleza, se eu fizer um subir 8 horas, tá ótimo. Aí fui vendo assim, eu falei, não, cara, estudando a prova, eu acho que ainda dá para, no mínimo, eu arriscar um sub 7 horas. E no pior dos casos, eu tô disposto a terminar, então vou ajustando. Então, foi mais ou menos esse o cenário geral. E para preparar para isso, entrou esse treino aí das 11 horas de atividade. Sabendo que eu vou ficar muito tempo exposto, né?
em 36 horas eu tenho que fazer 11 horas de atividade. E esse foi um treino que mudou minha cabeça, assim, de tipo, cara, uma vez que não é a distância que eu tenho que percorrer, eu tenho que ficar 11 horas ativo, foda-se o pace. Eu vou dar um jeito de ficar ativo ali. Então eu foi a estreia lá do time do Wagner na USP, o pontinho lá, então fui fazer um treino lá, uma parte foi 28 quilômetros de manhã. Aí no final do dia, isso foi sábado, então fiz 28 quilômetros, fui trabalhar, isso conta como endurance também. Pô, trabalhei, cansei mentalmente, fiz tudo normal, toquei rotina, no final do dia corri com o Teco, com ele foi acho que uns 8 a 10 quilômetros e por conta eu dobrei a distância, então foi 19 quilômetros. Então foi 28 de manhã, 19 no final do dia. Aí, cara, totalmente focado ali em dorme, recupera, come. Dia seguinte de manhã fui lá pro Cantareira. Aí foi 30 e, cara, 30 forçando, assim, tipo, tudo que eu podia correr, corria. E aí foram 4 horas, a proposta era fazer 4 horas direto. Então, puta, na hora que eu completei 4 horas e meia, que foi, eu falei, cara, se eu consigo 4 horas, eu vou fazer 4 horas e meia arredondo para 30 aqui. Aí eu falei, cara, eu tô muito bem mentalmente. Aí, por que 4 horas e meia? Porque ia sobrar só 1 hora e meia pro final do dia, entendeu? Falei, não quero ir pro final do dia com 2 horas. Aí beleza, aí no final do dia eu fiz, acho que a mesma coisa, saí com o Teco, aí foi um corre-anda bem levinho, mais andando do que correndo. E aí eu falei, cara, terminei bem assim, satisfeito, cansado, mas muito melhor do que eu tinha de expectativa se fosse fazer isso. Eu fiz 88 quilômetros nessas 11 horas. Fiquei feliz, aí beleza. Depois disso é entrar no polimento, era 2 semanas faltando para a prova. Então, nesse momento eu falei, cara, a prova tá feita. Tipo, eu Das tenho 5 certeza. semanas que você tinha de preparação, na terceira você já mandou 88. Foi isso. Bom demais. Depois eu consigo ver, mas foi mais ou menos. E aí, ó que interessante, nessa semana eu fiz 110 quilômetros. Tipo, Foi só o foi volume do só fim de semana. o volume do fim de semana. Bom. Ficou bem concentrado. E eu subi, se eu não me engano, 2.800 nessa semana. Porque teve os 3 treinos ali de caminhada na esteira. Não, foi 120, então, porque cada treino desse deu 3 quilômetros, então deve ter sido 120 de volume na semana. Foi Tô na isso. prova agora, né? Exato, queremos saber. Aí, cara, tudo isso me deixou preparado mentalmente para a prova. É aquele negócio de, e aí, o que eu vou, o que eu arrisco, o que dá, o que não dá. Baixei o GPX pro relógio e falei, eu vou com um plano de 7 horas e eu tava muito bem afiado ali do que eu tinha que sentir. Então eu tava com a estratégia no pulso ali, a cada quilômetro informando o que tinha que ter. Aí eu sabia que tinha esse sobe e desce aí que eu falei. No 20 tinha um ponto de hidratação importante que tinha um drop bag que eu podia deixar coisa. Então eu falei, eu vou o mais leve possível para apertar tudo que eu puder. E aí eu me carrego de novo nesse ponto para o que precisar para os 30. Então eu fui com 5, 6 géis, água e as garrafinhas com Energy Kick. Foi isso que eu fui. O pré-treino, que todo mundo faz o macarrão, para mim é pizza. Uma coisa que eu aprendi é que eu preciso de mais gordura do que a maior parte das pessoas. Todo mundo precisa de mais carboidrato. Eu acho que o aprendizado é que gordura é mais importante para mim. Então, cara, pizza de queijo, pizza de calabresa, foi isso no dia anterior. E aí na prova foi isso. Então, os primeiros 5 quilômetros ali, saindo do centro e subindo, cara, sem andar nenhum momento, então correndo o tempo todo. E ali eu já comecei a falar, puta, meu feeling tá bom e eu tô tirando 3 minutos de cada quilômetro. Aí fui falando, tá, acho que vai dar para apertar mais. Aí na descida, tipo, sem exagerar também, mas deixando rolar, tirando mais ou menos uns 2 a 3 minutos. Aí esse segundo trecho de subida, né, que era até mais ou menos o 15,
eu sabendo que era o ponto, segundo ponto mais difícil da prova, e o pensamento cara, aqui não vai ganhar a prova, mas aqui eu posso perder a prova, né? Então foi aquele negócio de vou apertando, mas vou dosando. Tipo, puta, fui tirando, e na hora que chegou no ponto de hidratação do drop bag ali nos 20, eu tava com 34 minutos de vantagem. Eu falei, puta, vou fazer as coisas com calma aqui. Então eu gastei 4 minutos para hidratar, repor tudo que tinha, jogar as castanhas que eu tinha deixado lá para dentro, lá no drop bag para dentro da mala. Joguei os géis do jeito certo ali, sem pressa, tipo, já organizado do que eu tinha que fazer. Tomei mais um pouquinho ali, peguei amendoim e saí. Aí esse trecho eram 15 quilômetros basicamente de subida, mas que tinha um sobe e desce mais suave, né, comparado a esse anterior. E aí, então do 30 ao 35 era assim, e era um momento do 20 ao 35 era assim, e é um momento que a prova foi ficando espaçada. E o Wagner já tinha me falou, cara, você tá muito bem, talvez seja muito provavelmente a melhor fase da sua vida de treino. Você vai passar mais gente do que pessoas vão te passar, e você vai estar brigando ali meio que na linha de frente da prova. Você vai estar entre os 15 primeiros, muito provavelmente, não se assusta. É isso mesmo. E, cara, eu tava cagando pra isso, eu nem imaginava isso, né? E aí tudo que ele foi falando foi acontecendo mesmo, cara, passando, pessoal. E foi indo, e aí o máximo que eu tinha corrido até então direto em um treino só foi 32. Aí na hora que chegou no 32 eu falei, cara, agora é tudo novo. Agora vamos lá. E aí do 32 pro 35 esse de tipo, e aí, vamos, tô sentindo bem, vamos. E aí no 35 tinha um posto de hidratação, que cara, foi fenomenal ali. Tinha 2 caras, só eu. Os caras, não, o que você quer, isotônico? Os caras deram uma puta assistência. Dei garrafinha, eles encheram tudo, fui comendo com calma. E ali eu tava com 45 minutos na frente. Falei, cara, eu vou gastar mais 5 minutos, porque nessa pegada que eu tô é melhor gastar 5 minutos aqui do que sair na pressa. Então, cara, abasteci tudo que tinha que abastecer. Já tava quente, né? Aí era quase meio-dia. Meti gelo no boné, cara, carregado, joguei o boné na cabeça e saí. Tipo, foi 4 quilômetros com gelo no boné até derreter tudo. Então foi fenomenal. E ali era um trecho do Caminho da Fé. E antes já tinha um trecho do Caminho da Fé, mas ali também, tipo, bem fechado. Cara, aquela luz entrando entre as árvores, tipo, meio-dia, cara, muito lindo, assim, bonito. Eu não sou católico, mas você via, tipo assim, as placas de você é muito mais forte do que você imagina. Tipo, um negócio que você fica mexido, comovido. E, cara, eu sou muito espiritualizado, apesar de não ter, tipo, eu me considero protestante, né? Mas é aquele momento que, cara, não é a religião, é a conexão. E, cara, comecei a orar ali, tipo, foi muito foda, muito foda. E indo. Aí, entre o 30 e o 40 era o ponto que eu sabia que ali eu posso apertar tudo, porque tinha um sobe e desce, mas era o trecho mais corrível da prova. Então fui apertando tudo que dava, só que aí já sentindo a perna pesar. E do 40 ao 43 era exatamente 1 km subindo, 1 km descendo e 1 km subindo. Só que assim, os momentos mais agudos da prova. E o Wagner tinha falado pra mim, na hora que você cruzar a maratona, como você nunca fez uma maratona, cara, você vai ver que vai te dar uma energia, você vai ficar feliz pra caralho e tudo mais. Porra nenhuma. Zero glamour, cara. Zero. Porque assim, eu tava no trecho mais difícil, cruzei 42 prestes a subir uma pirambeira. Tipo, ia subir 100 metros em 1 quilômetro. Não dava pra correr. Sol na cabeça pra caramba. E tipo, pesado, assim, sabe? Eu falei, beleza, não teve nada disso, mas vamos. Na hora que chegar no 43, aí é só descida. Aí beleza, chegou lá no Pico do Imbiri, eu falei, tava com bastante tempo na frente, assim, do relógio. Tinha perdido alguma coisinha ali nesse sobe e desce, mas estava, sei lá, com uns 45 minutos.
Falei, puta, agora são 7 quilômetros de descida, eu tô bem de perna. Vou tomar um gel, vou tirar uma foto aqui, vou falar para as pessoas que eu tô bem e vou descer. Aí eu desceria, sei lá, uns 700 metros, ia ter um posto, eu tava sem água, sem nada, vou encher um isotônico, uma água e vou tacar pau. Cara, eu falei, já que eu vou descer e tô me sentindo que eu vou descer forte, eu vou tomar um último gel. Tomei o gel, desceu quadrado, né? Que desceu muito quadrado. Pedra. Mano, péssimo. Tipo, e eu não tava precisando do gel, mas foi aquele, já que eu vou descer, sabe? Tipo, aquele momento que eu deveria mais ter ouvido o corpo do que ter seguido ali a lógica, né? De, tipo, e aí, cara, desceu quadrado, barriga já doendo demais, assim. Eu até brinquei que a minha sensação era tampinha de cerveja, de metal, por dentro do umbigo, torcendo, querendo sair do umbigo. Era isso, sabe? Descrição, velho. Tipo, era em volta do umbigo a dor, assim, sabe? E aí, né, trazendo aprendizado disso, cara, nesse momento, em nenhum momento, tipo, não vou terminar. Não, era tipo, só vai ser chato. Eu achei que ia correr, não vou correr, vou andar e correr, vou... É aquele joguinho mental de corro 100 metros, ando 100 metros, corro só até ali, se eu corri 200 eu consigo 300, sabe? Foi isso. E esse momento foi uma das coisas que me mostrou que, tipo, o que faz a diferença nesse tipo de prova é o quanto de recurso que você tem. Tipo, não é se você está condicionado, se você não está condicionado, é saber lidar com a adversidade, saber adaptar, porque eu tinha tudo muito planejado, mas isso não estava planejado. Eu estava preparado para descer chutado, mas não estava preparado para descer com dor. Né? E aí, tipo, mentalmente eu estava bem, a ponto de falar, cara, não, beleza, eu vou chegar, eu aguento 50 minutos dessa dor, se tiver que ir andando aqui. Mas como que eu faço para ser o mínimo desconfortável e o mais rápido possível? Era isso. E aí entrou o lado físico que também eu acho que é um recurso, porque eu falava, cara, se eu colocar a pressão do diafragma talvez ajude. Aí eu jogava mais pressão do diafragma, a dor diminuía. Aí eu apertava a lateral do abdômen, diminuía a dor. Aí eu achava uma velocidade boa ali que doía menos também. Então, e aí nesse momento eu já estava com a perna pesada, que quando não era a barriga doendo, era o adutor querendo pegar. Então, aquele negócio de, tipo, ir manejando e brigando. Aí, faltando 3 quilômetros, tipo, ainda tinha um sobe e desce, eu falei, cara, vou andar o mínimo possível. Aí, o último trechinho ali, vai, uns 2 quilômetros, eu falei, não, porra, 2 quilômetros se eu fizer correndo levinho, vai dar 13, 15 minutos no máximo, assim, tipo, eu consigo, eu aguento essa dor por 15 minutos. Aí era aquele negócio, só mais uma milha, só mais 1 quilômetro. Só 800 metros. E aí, na hora que eu tava... Ao final da prova, assim, você volta sentido parque, Capivari. E aí você entra na ciclovia. Antes de entrar, tava o Ratinho, que foi o guia lá na Serra dos Órgãos. E eu encontrei ele no primeiro quilômetro. E, cara, o cara tem uma energia surreal. Ele torcendo... Eu fiquei muito energizado, fiquei feliz. Ele tava assistindo. Tava assistindo porque ele fez a prova dos 6. E aí foi um negócio animal, só que eu não estava contando com ele no final. E ele tinha me mandado uma mensagem que depois que eu peguei, assim, ele falou, tô te esperando, não demora não. E aí ele ficou esperando ali na curvinha, e aí, pô, torceu, aí já foi aquele momento que começar a usar toda a estratégia, tipo, tudo que eu faço para eu ganhar o máximo de energia agora. Então, nos momentos de dor, acho que esse é um recurso legal para falar, né, disso do recurso. Tem um livro que chama A Voz da Sua Cabeça, que é um livro legal demais que fala sobre diálogo interno e o quanto que isso molda, o quanto que você encara as coisas que você está disposto a fazer. E, geralmente, quando você está no sofrimento, quanto mais esse diálogo for na primeira pessoa, você se olhando de dentro, pior, porque amplifica. A primeira pessoa sempre amplifica a sensação. Então, na sensação da dor, eu ficava me imaginando do drone. Então, imaginando, tipo, eu olhava o curso da prova assim, eu imaginava que eu era
visualizado como pontinho no curso e eu estava sendo visualizado pelo drone. Cara, isso ajudava demais ali a me manter. Então, o mais distanciado que eu podia. Então, eu me imaginava um pássaro em cima da árvore me olhando de fora. E aí, na hora que eu me olhava de fora, eu falava, cara, você tá muito bem, vai. Você tá muito bem, vai. E, tipo, isso ajudou. E na hora que chegou ali... Pra quem achava que o Franco era louco, agora é a confirmação. Confirmou. E na hora que chegou ali, já foi a mudança pro diálogo mais interno possível. Tipo, o que que eu tô sentindo, quem é importante para mim. E aí já pensava na Ana na chegada, no Teco na chegada, nas pessoas. E, puta, aquela sensação de vai que, puta, tá foda, você é foda, você já conseguiu, agora é só cruzar. E aí, chegando ali, na hora que cruzou o portão do parque, eu já comecei a orar de novo, de tipo, cara, obrigado por ter saúde pra poder me expor a um negócio desse e poder, cara, sobreviver e falar, pô, você consegue, velho, sabe? E aí foi muito foda, porque eu tava de olho fechado, agradecendo, e aí o pessoal me viu chegando, e aí o pessoal começou a ficar emocionado comigo, e batendo palma, gritando, e aí... Quanto mais eu ficava emocionado, mais o pessoal gritava. E quanto mais eles gritavam, mais eu ficava emocionado. E entrou um looping assim, tá ligado? E aí eu cruzei a linha de chegada, e no que eu cruzei, o Teco bateu na minha perna. Eu nem tinha visto, porque eu tava de olho fechado. Eu abri o olho só pra não bater em ninguém. E fechava já o olho de novo. E aí, mano, entrei emocionado demais ali. Tipo, na hora que chegou, sabe, foi aquela confluência de tudo. Eu falei, caralho, foda. Tipo, foda essa experiência, demais. Tipo... Fiquei alguns minutos sem conseguir falar ali. E foi especial. Aí essa é a foto. Aí vem o trouxa no Instagram, chama de quê? Pode falar. Comentário na foto aí foi que baitolagem. E aí minha resposta foi um baitola reconhece o outro. Um baitola, mas um baitola ultramaratonista. E aí foi isso. E aí no final das contas, cara, tipo, tudo foi muito bom, muito positivo assim. E o tempo aí deu 6 horas, 18 e 45, né? Na hora que eu passei, tá marcando 49 o tempo de prova. Muito melhor do que eu esperava. Tipo, nem no o melhor cenário lá que o aplicativo tava dando, depois que teve esse ajuste, era 6 horas e meia. Então ele dava tipo 7 horas e 50 e 6 horas e meia o menor intervalo e 8 horas e pouquinho o maior intervalo. Então, pô, fiquei feliz demais. E a previsão do Wagner chegou entre os 15? Cara, ia chegar. Eu ia chegar, se eu fizesse se não tivesse dado a dor de barriga, eu ia fazer provavelmente um sub 6 horas ou muito perto disso. E aí ia bater exatamente 15. Eu fiquei em 21º. Então, porra, ainda foi muito bom. Tipo, eu nem imaginava nada perto disso, cara. E da categoria foi nono, né? Nono. Categoria de idade? 30 a 35. 30 a 35. Que é, acho que é a categoria mais... Se não for a mais forte, tá entre elas ali. Acho que talvez 35, 39 também seja porrada. Mas foi isso, cara. Então, porra, tipo, pra quem tava num primeiro cenário só pensando em concluir, passar com 12 horas, aí depois virou um negócio, 9 horas, que foi o que eu fiz lá em Petrópolis, puta, acho que dá. Sabe, todo esse ajuste, terminar com isso, puta, foi muito... Fudido. Legal demais. Legal Obrigado. demais. Legal demais. Fiquei feliz. E assim, o mais importante é que eu acho que foi saudável também, sabe? No mesmo dia tava andando, normal, tipo, fui pra ambulância tomar um Buscopan, né, porque eu tava, cara, na hora que sossegou ali, A dor veio cresceu. mesmo. Aí eu tinha falado pra Paula, que é minha sogra, cara, consegue ir na farmácia comprar um Buscopan, um Luftal, alguma coisa pra mim, porque eu sabia que era gases. Aí no que ela foi, o socorrista passou, eu falei, tem ambulância, tem coisa? Aí ele falou, não, tem, você consegue ir até lá? Não, consigo, fui. Aí, pô, intramuscular ali, tipo, tirou a dor com a mão. 10 minutinhos já tava muito bem. E aí ao longo do dia, bem também. Pô, com dor de quem fez o que fez, mas tudo que a gente fala, assim, dor muscular, simétrica, distribuída, doía da panturrilha até o glúteo, não doía nada de cintura para cima, exatamente nada.
Pé também não doeu nada, incrível, assim, tava esperando ficar com dor no pé. Não doeu nada, mas assim, sólio, tibial posterior, até ontem tava doendo. Até ontem, tipo, eu falei, caramba, quando que isso daqui vai passar? Aí, agora passou. Justo. Pô, bem legal, cara. Vamos ver se eu tenho coragem em algum de uma dessas. Mas Não, é o Cruci tá. o Cruci O Cruci tá marcado. Tá marcado. E se quiserem, pro ano que vem eu já tô inscrito na KTR de Campos, que é em abril. Em abril eu tô nos 30. Eles têm todas as distâncias possíveis. Tem 12, 21, 30, 50, 80. Acho que o Cássio nos 80 vai bem. E a outra não vai dar porque já encerrou, né? Que é a canastra. A canastra. Vai fazer? Vou. Canastra vai curtir, cara. Você já fez, né? Pô, Vai, não. bem da hora, velho. Bem da hora. Enfim, pô, parabéns de novo. E rumo ao Cruci. Rumo ao Cruz. Legal, cara. Muitos aprendizados aí pra... Caralho, eu tô achando que o Cruci tá longe pra caralho, são Não, 2 tá anos. perto, cara. A gente já tá no fim do ano já. Né? É bom você fazer uma basezinha já o ano que vem e começar. Fim do ano que vem. Cara, legal, legal. Sempre dá pra tirar alguma coisa de um papo que é descontraído. Deixa eu ver com calma agora aqui. Bonita medalha. Vou mostrar pro pessoal de perto. Então sempre dá pra aprender um pouquinho mais mesmo num papo de bar, né? E acho que uma das, talvez, recomendações pra quem escutou todo esse papo é isso, assim, o principal é com saúde, se preparou, foi ouvindo o corpo, conversou com pessoas que estão envolvidas no processo todo, né? Não é para todo mundo se preparar com 5 semanas, teve toda uma bagagem, não foi do nada, né? Acho que isso é importante dizer. Acho que é isso. É isso. Muito bom, então. Para quem esteve ouvindo, até o próximo episódio. Até a próxima. Até o Valeu, próximo. pessoal. Valeu. Tchau, tchau.